Tô gravando, tá? Pra gente ter isso registrado. Pra gente, se vocês conseguem perceber, como é uma divisão diária de humanidades, a gente tentou trazer o mesmo raciocínio pra gente entender a formação do capitalismo e dos estados nacionais dentro das 3 áreas diferentes. Então, meio que tem uma ordem cronológica que começa lá na antiguidade, depois vai falar de formação do Estado, de capitalismo, para chegar para falar de Brasil. Queria saber se vocês conseguiram perceber essa linearidade, assim. O que eu acho que é muito interessante, porque eu imagino que vocês devam ter conectado um pouco os assuntos, sabe? Coisa que às vezes na escola a gente não faz tanto, que parece que é tudo muito fragmentado, muito quebrado. Não sei se vocês tiveram essa impressão. Eu percebi muito isso. Eu não gostava da área assim, de humanas, e aí essa semana eu me desconstruí totalmente. Até falei pra minha mãe, mãe, meu Deus, quem diria eu gostando de história? Aí, sério, eu gostei muito. Até me aprofundei mais. Tem um canal da Débora Ladin que ela fez uma playlist de Brasil, da história do Brasil. Aí teve uma parte da aula de geografia que era Brasil Colônia, tinha as grandes navegações, capitanias hereditárias. Aí eu me aprofundei muito mais lá, que tava bem completinho lá, eu adorei, sério. Ah, eu conheço o canal dela, é bom mesmo. É um canal bem legal. Vou começar a usar ele como referência também. Bom você ter falado. Até ontem eu tava pensando, pô, eu não mandei uma mulher dando aula. Tudo homem. Vou recomendar o canal dela também. Eu acho muito legal, assim, dar aula no cursinho, porque é um lugar onde eu consigo fazer essas conexões, assim, e vocês percebem nitidamente. Eu acho que faz muito mais sentido. Vocês vão perceber como os conteúdos vão fazer muito mais sentido agora. Bem legal. Eu li um comentário na caixa de. A proposta na geografia. Tá. Uma coisa. Ah, gente, outra coisa que eu acho que é legal a gente falar é que essa primeira aula a gente tava com muito assim. A gente não conhece os alunos, não sabe como é o acesso à internet deles, como é que a gente vai fazer. Então a gente fez um formato tipo chave, assim. Vamos tentar nesse. E agora, conhecendo vocês, a gente pode ser que mude um pouco, né? Então a gente tá nessa tentativa de evoluir nos formatos. Esse foi um primeiro teste. Massa que vocês gostaram. Quem mais quer comentar, falar alguma coisa? O conteúdo então tá tranquilo, a gente explicou super bem, deixou tudo super claro. Sim. Sim, Giovana, obrigada, não me deixou falando sozinha. Valeu. A gente pensou em cada um falar um pouquinho da sua área. Não vai ser uma aula, né? Porque são vários temas, não daria tempo. Mas aí cada um vai falar um pouquinho. E aí é só para reforçar algumas ideias. É o Vitor que começa ou é o João? Eu acho que é o Vitor, né? Eu acho que é o Vitor. Posso começar. Só para a gente fazer um combinado aqui antes, né? Quanto tempo mais ou menos a gente pode falar? Vocês acham? Cada um de nós aqui. Eu acho que uns 7 a 10 minutos dá. A gente começou. Beleza, fechou. Tá. Gente, então, para quem viu lá os materiais, para quem não viu, a gente pode mandar de novo, né? Então, a ideia pelo menos na parte da história, né, foi a gente tentar pegar a ideia de política, né, como que, na verdade, as cidades elas vão se constituindo, né, ao longo do tempo, desde a antiguidade até mais ou menos a formação dos estados, né? E aí a galera tocou esse barco aí num outro sentido. Mas em história, então, eu tentei abordar essas questões. Ah, que bom, na hora, Vanessa. Bom que deu para pegar.
Então, na parte de história, qual que foi a ideia proposta? Então, a gente fala das cidades desde o período da antiguidade, né, atravessando ela toda, chegando até a Idade Média, né? Então, na antiguidade, né, como é que a gente consegue pensar cidades naquele período? Primeiro que a gente tem que fazer o seguinte esforço, né? Cidade, a ideia, o conceito de cidade na antiguidade é completamente diferente do nosso conceito atual, né? Então, para nós, cidade significa prédio, né? Viver num centro urbano, toda essa coisa que a gente vê de movimentação, né? Transporte, enfim, uma tecnologia bastante avançada, né? Enfim, todos esses pontos, né? E, então, na antiguidade, na verdade, a ideia de cidade ela não está relacionada necessariamente a esse tipo de sociabilidade que nós temos hoje, né? A ideia de cidade ela está muito mais ligada à forma como os habitantes daquele espaço específico eles cuidam daquele lugar. Então, a ideia de cidade está ligado à cidadania, né? E aí, nesse sentido, a gente pode, por exemplo, resgatar as polis, né, gregas, e aí a gente está falando de uma história europeia, né? A gente está falando de uma história eurocêntrica, né? Nesse sentido, né? Parte do ponto de vista aí dos gregos. E aí, essas polis, essas cidades-estados, né? Da Grécia, elas eram muito diversas umas das outras, na maneira como elas se organizavam politicamente, economicamente, né? E assim por diante. Porque a região, né, dessas cidades-estados, cada região era muito diferente uma da outra, né? Então, se a gente for pegar, por exemplo, o mapa físico, né, e aí a Dai pode dar uma ajuda para nós melhor, né? Se a gente pegar o mapa físico da Grécia, né, nós vamos ver que ele é bastante acidentado. E por esse fato, as cidades-estados elas vão ter um desenvolvimento muito particular, né? Então, uma das principais características das polis gregas era justamente a autonomia, né? Porque elas vão se desenvolver de forma autônoma umas em relação às outras, né? Então, uma autonomia política, uma autonomia econômica, né? Uma autonomia social, né? Então, o que isso significa? Significa que nenhuma dessas cidades-estados elas poderiam interferir, né, umas nas outras. Então, elas tinham um desenvolvimento particular. No entanto, havia um elemento que dava identidade para todos eles. Então, todos eles ali se consideravam helenos, né? A gente chama eles de gregos porque, na verdade, foram os romanos que chamavam eles de gregos, né? Eles se chamavam de helenos. E o que dava unidade para eles? Era a cultura, né? Então, eles falavam a mesma língua, apesar de terem dialetos diferentes, né? Eles falavam a mesma língua. E eles tinham uma crença, né? Numa mesma cosmovisão, né? Uma mesma religião, com aqueles deuses, os deuses gregos, né? Zeus, o Hades, enfim, todo esse papo, essa mitologia, né? Eles compartilhavam e era isso que dava identidade para eles. Então, cada uma dessas cidades-estados, elas vão se desenvolver de forma muito diferente umas das outras, como eu falei. E aí nós temos dois exemplos mais emblemáticos, que foi o caso de Esparta e Atenas, né? Então, Esparta é a cidade-estado que vai desenvolver, né? Os seus cidadãos vão desenvolver a democracia, né? Que é um tipo de democracia diferente da nossa, que é a democracia direta, né? Onde eles possuem dois princípios fundamentais, né? Que era a isegoria, que é o direito à palavra, e a isonomia, que é a igualdade perante a norma, perante a lei, né? E essa lei e essa norma eram construídas entre todos os cidadãos em assembleia, tá? Reunidos em assembleia.
Eu digo cidadãos mesmo, não falo cidadãos, cidadãs, porque o conceito de cidadania ateniense era bem restrito, né? Então, para você ser cidadão ateniense, você tinha que ser homem, livre, maior de 18 e ter tido pai e mãe ateniense. Então, todas as mulheres, todos os estrangeiros e escravos não eram considerados cidadãos, né, e cidadãs atenienses, tá? Deixa eu só tirar o gato daqui. Então, era um conceito de cidadania bem restrito, né? No caso de Esparta, né, Esparta nem era uma democracia, né? Era uma diarquia. Então, eles tinham dois reis. Né? Um cuidava de umas questões mais políticas e outro de questões mais militares, né? Os espartanos, eles tinham uma outra instância também, que era a gerúsia, né? Era o Conselho dos Anciãos. E esse Conselho dos Anciãos, eles cuidavam de questões religiosas e políticas. Então, religião e política em Esparta estava bem misturado, né? Já em Atenas, essa distinção ela era bem marcada, né? Os espartanos, eles tinham uma sociedade extremamente guerreira, né? Era bem, se a gente fosse colocar nos termos modernos, militarizada, né? Eles pesavam por essa característica guerreira, né? Então, inclusive, eles se achavam herdeiros, descendentes de Hércules, né? E as leis que eles seguiam, eles achavam que eles tinham quem tinha construído essas leis era o próprio Apolo. Enfim, então, nós vemos dois modelos de cidades, né, que vão marcar a nossa história, né, que é um modelo democrático, né, e um outro modelo mais autoritário, né? E, de certa forma, isso vai perdurar até os nossos dias, né? Se a gente fosse para pensar num tempo de longa duração, mas que também, obviamente, que ocorrem várias transformações, né? E mudanças ao longo do tempo, tá? Enfim, com o desenvolvimento, né, em Roma então vai modificar um pouco a dinâmica política e econômica do seu desenvolvimento, né? Nós vamos ver 3 fases de Roma, com monarquia, república e império, né? E as cidades romanas, elas vão ganhar uma característica onde aqueles que moravam nas cidades romanas, eles falavam a mesma língua, o latim, né? Eles tinham algumas instituições importantes, né, que todas as cidades tinham, por exemplo, o Fórum, que era o lugar onde existia o poder judiciário, né, onde se exercia o poder judiciário, então as leis romanas, o direito romano vai ser uma coisa muito importante para os romanos. E todos os povos que não falavam latim e não seguiam essas leis eram considerados povos bárbaros, né? Então, a Roma vai ter uma divisão, né? Vai instituir uma divisão entre civilizados e bárbaros, que é uma divisão que nós fazemos até hoje, né? Então, partindo do senso comum, quando a gente olha povos que não possuem a mesma dinâmica de funcionamento nossa da cidade, a gente considera eles mais atrasados, aspas, né? Atrasados, primitivos e assim por diante. Isso partindo do senso comum, que é a visão que foi instituída, né, no Império Romano, né, com as suas cidades. Com a invasão, então, dos povos, aspas, bárbaros, que na verdade eram povos germânicos, né? Lá no texto eu desenvolvo essa ideia um pouco melhor, né? Que a gente disponibilizou para vocês. Né? Com essa divisão, com a invasão, então, dos povos germânicos, as cidades elas vão se esvaziar. Então, vai ocorrer um processo de ruralização, né? Nesse processo de ruralização, as cidades se esvaziando, né? O que vai se fortalecer vão ser os feudos, né? E é justamente a partir daí, né, que a gente dá início a um novo período da história,
que é a Idade Média, e com o desenvolvimento disso, né, a criação do feudalismo, tá bom? Se vocês tiverem alguma dúvida, é só falar, tal, perguntar. E aí daqui eu passo a bola aí para o João e para a Dai também, para continuidade. Certo? Alguém tem alguma dúvida? Queria fazer alguma colocação? Alguma coisa que ficou pendente? Tranquilo? Se estiver tranquilo, então, já passo a bola. Valeu. Beleza, gente. Então, eu sou o João. Eu fiz o material de política e sociologia. Queria falar para vocês, se vocês quiserem comentar sobre o material que eu disponibilizei, pode mandar aqui no chat, se vocês acharam que está bem explicado, se tiverem alguma dúvida. Se gostaram também do áudio, se conseguiram acessar o áudio, a ideia do áudio... João, só uma coisa, você fala um pouquinho mais alto? Eu tô te ouvindo baixo. Opa. Obrigada. Tá melhor agora? Tá mais alto. Estão conseguindo me ouvir melhor? Sim, tá mais alto. Beleza. Então, se vocês quiserem também comentar sobre o áudio, porque a ideia do áudio é que seja uma espécie de roteiro para vocês conseguirem se localizar no material escrito, né? E depois conseguir acessar as referências que estão no final do conteúdo. Tem as referências de vídeo, das videoaulas, tá? Eu vou tentar fazer uma fala geral também, tá? Eu trabalhei melhor isso no material escrito e talvez trazer os pontos mais importantes desse conteúdo aí de sociologia, política. Antes de iniciar, eu acho que é interessante falar um pouco sobre essa abordagem, né, da política e da sociologia, né? Quando eu falo nessa abordagem da política, eu estou querendo trazer contribuições para a gente pensar sobre a ciência política. Isso, obviamente, tem a ver com a política, né, com a política em si, com a política quando a gente entende no dia a dia. Só que dentro do cursinho, todas as disciplinas, vocês vão pensar questões políticas, né? Então, o ponto que eu estou tentando trazer aqui é uma abordagem da ciência política, né? Então, pensar esse aspecto das instituições, das concepções políticas, tá? Enquanto uma disciplina. Da sociologia, resumidamente, eu trouxe uma reflexão para tentar entender o funcionamento e a organização da sociedade no nível mais amplo. Então aí a gente vai pensar um pouco as relações, os processos, os fenômenos, tá? E nesse sentido, eu acho que é importante fazer uma diferenciação logo de início, que é a diferença entre Estado e governo. Quando a gente fala em Estado, essa noção de Estado, eu usei no material uma metáfora para diferenciar de governo. Porque qual que é a ideia, né? Vamos pensar assim, então. O Estado seria um imóvel fixo, que está lá, que tem coisas dentro, né, que incluindo pessoas, ou seja, ele é permanente, entre aspas, ele está lá de forma fixa, independente de quem ocupa aquele imóvel, né? Quem ocupa pode mudar, pode ser transitório. Então, pensem dessa forma: o Estado seria aquilo que é permanente, está fixo, e o governo seria aquilo que é transitório, aquilo que pode ser mudado, né? A gente vai ver mais para frente também que essa questão do Estado também pode ser mudado, mas a princípio eu quero só trazer essa metáfora de forma pedagógica para a gente entender essa diferenciação, tá?
Bem, então, agora entrando mais no conteúdo mesmo, eu vou tentar fazer uma diferenciação de dois planos para entender a origem do Estado capitalista moderno, que é um plano econômico e um plano político. Então, vamos tentar pensar assim, um pouco caracterizar esse momento. Eu estou falando aqui do século XV e XVI, e aí a gente tem que pensar que esse momento era um momento muito conturbado, onde existia uma grande fome, se vivia uma epidemia da peste bubônica, havia muitas revoltas camponesas, tinham guerras como as cruzadas, então era um contexto de muita instabilidade, né? E aí eu vou tentar então pensar 4 pontos aqui importantes que marcam essa transição da Idade Média para a Idade Moderna, tá? Primeiro plano, vamos pensar o plano político, né? No plano político, o poder na Idade Média era descentralizado, né? Que eram os feudos, né? Então era um poder descentralizado. Na Idade Moderna, esse poder ele se concentra na mão do rei. E aí vem a ideia do absolutismo. Num plano econômico, o feudalismo, na Idade Média, ele é caracterizado por uma economia de subsistência, uma economia do feudo, de subsistência do feudo. A passagem para a Idade Moderna é marcada pelo mercantilismo, que é uma economia voltada para o mercado, para transações de mercado. Num plano religioso, a Idade Média, o poder da igreja era muito grande, né? Acredito que uma das instituições mais poderosas. Com a passagem para a Idade Moderna, isso se desestabiliza um pouco. Tanto pelo surgimento de novas religiões e novas frações religiosas, quanto pela perda de poder em si, né, por conta dessa dissipação. Na concepção de mundo, né, visão que as pessoas têm do mundo, na Idade Média o teocentrismo explicava tudo. O teocentrismo a explicação das coisas reside na fé, é uma explicação divina. Com a Idade Moderna e o Renascimento se rompe um pouco com essa ideia da explicação da fé e da explicação baseada em Deus. Bem, agora uma força aí nesse momento de transição que a gente tem que pensar, que foi importante para essa consolidação do Estado moderno, para essa centralização de poder, que nesse momento conturbado, que eu falei de início, o rei ele aparece dando uma solução para esses problemas, né? Para esse contexto aí todo conturbado. E para isso, ele faz um acordo, ele propõe um acordo com o clero, com a igreja. E nesse acordo, ele propõe que sustentaria o clero e que não cobraria impostos, mas o clero teria que apoiar ele para governar, né? Teria que apoiar a autoridade dele no governo. Essa é uma força. Outra força importante aí são os nobres, que seriam os ex-senhores feudais, que eram poderosos dentro dos seus feudos, mas que com essa centralização na mão do rei, ele propõe que eles abdiquem desse poder sobre seus feudos e estejam submetidos a ele. Então o rei, nesse exercício de tentar centralizar o poder, faz essa proposta com a nobreza. E o que os nobres ganhariam com isso? Eles não estavam, os senhores feudais não conseguiam mais lidar com as revoltas camponesas, eles estavam com um problemão, que eram as revoltas, que era a fome,
que era a peste. Então o rei aparece propondo essa solução: vocês se submetam a mim e eu resolvo esses problemas que o contexto está passando. Agora, uma outra força, que eu acho que essa aqui talvez a mais importante para vocês guardarem aí, é a aliança do rei com a burguesia, que eram os comerciantes no período feudal, que começam a se fortalecer enquanto classe. E aí o rei também propõe um acordo com a burguesia, que é o seguinte: o rei falou que garantiria as transações comerciais, garantiria segurança para as transações da burguesia, e também prometeu futuros ganhos com, por exemplo, o pacto colonial, né? A gente vai abordar um pouco mais para frente, mas garantiu condições econômicas para a burguesia se fortalecer também enquanto classe, né? Acho que esse ponto é muito importante porque ele, de certa forma, marca essa passagem para a Idade Moderna, né? Esse fortalecimento da burguesia enquanto classe e o nascimento desse Estado capitalista moderno. Bem, então, só para finalizar, vou tentar trazer alguns teóricos da sociologia, que são os chamados 3 porquinhos da sociologia, que são o Émile Durkheim, o Karl Marx e o Max Weber. Talvez vocês já tenham ouvido, eu acredito que o mais conhecido aí é o Marx. Vocês já devem ter visto meme na internet. Bem, enfim, já devem ter se deparado aí com alguma coisa dele. E eles têm concepções diferentes sobre o Estado, né? Sobre essa noção de Estado, sobre a origem do Estado. Eu vou tentar só esboçar um pouco aqui para vocês terem também ideia do que significa Estado para eles, tá? Então, pro Émile Durkheim, que é um francês, escreveu por volta do século XIX, aí aqui a gente já está falando no momento posterior, né? Eles estão pensando o século aí 16, 17, mas estão escrevendo no 19. Então, o Durkheim, ele entendia que o Estado é um organizador da vida social, né? Mas ele, enquanto organizador, ele não reflete as individualidades. Ele é mais do que a soma das individualidades. Então, seria uma espécie de um ente maior e que não expressa a individualidade, não expressa a percepção individual de todo mundo. Tá, mas aí vocês podem perguntar, tá, mas se ele não expressa a consciência individual, como ele existe, né? O que é isso? O Durkheim vai criar uma ideia que é de consciência coletiva. Essa consciência coletiva, ela é maior que a consciência individual e é ela que rege, de certa forma, algo comum na sociedade, né? Então, o que faz com que exista uma coesão na sociedade é justamente essa consciência coletiva, né? Agora, falando do Marx, do Karl Marx, ele também aí está pensando, então, século XIX, né? No material eu trouxe um conteúdo um pouco maior dele, eu só vou esboçar, assim, bem rapidamente também, para não ficar esgotando meu tempo. Mas o Marx, ele vai falar que o Estado, ele não é um organizador da vida social, na verdade. Ele vai falar que o Estado, ele é defensor de classe. Então, o Estado defende o interesse de uma classe social. No caso que ele está analisando, é a burguesia, né? Então, a burguesia
instrumentaliza, torna o Estado um instrumento para exercer a dominação. Agora, passando rapidamente para o outro autor, que é o Max Weber, que é um autor um pouco mais novo do que o Marx e o Durkheim. Ele tem uma diferença porque ele vai tentar compreender o Estado a partir da burocracia estatal. Então, hoje o que a gente fala, essa burocracia e tal, o Weber naquela época, lá no século XIX, já estava pensando que essa burocracia, por exemplo, seria os funcionários do Estado, seriam os militares, seria o corpo do jurídico, né? Ele já tenta pensar, então, como essa burocracia foi fundamental para o fortalecimento desse Estado e para a concepção desse Estado. E o que caracteriza o Estado para o Weber é que o Estado detém o monopólio legítimo da força. Isso, se vocês forem pesquisar em materiais de sociologia, eu até trouxe no final uns vídeos, é o aspecto central do Weber. Então, vocês têm que sempre lembrar disso, o monopólio legítimo da força, ou seja, só o Estado pode reprimir, só o Estado pode exercer a violência sobre seus cidadãos. Ele detém o monopólio, ele é autorizado a fazer isso. Bem, gente, então encerro, passo aqui a bola para a Dai, e se vocês tiverem qualquer questão aí, pode mandar no chat. Valeu. Alguém tem alguma dúvida? Quiser, manda aí. João, quer falar para eles um pouco disso? A Sabrina perguntou das características do mercantilismo, não entendi muito bem, o protecionismo. Tá. Certo, só um minuto. Tá. A ideia do protecionismo aqui é, bem resumidamente, até se o Vitor quiser me ajudar, é uma ideia no plano econômico que busca favorecer as atividades econômicas internas, né? Então, a ideia é que você importe menos do que exporte, né? Então, a ideia é você favorecer a exportação e não prestigiar tanto a importação, né? Para você criar uma economia nacional forte. Resumidamente, seria essa ideia do protecionismo. Posso acrescentar? Opa, à vontade. Lembra que o João colocou lá que economia e política, elas são dois elementos que caminham juntos sempre. Assim. Não dá para separar, não dá para a gente falar de política sem falar de economia e sem falar de economia sem falar de política. Né? Então, as duas coisas estão juntas. E aí, no mercantilismo, qual que é a política do mercantilismo? É o absolutismo. Então, o rei, né, ele quem manipula, quem ele controla a economia, né? Então, o que é o protecionismo? É uma intervenção na economia pelo rei, tá? Sempre lembrando assim, quando a gente fala, tá interferindo na economia, não é como a gente pensa hoje. Lá a gente tem que contextualizar aquele período, né? Então, é uma intervenção do Estado na economia representado pela figura real, porque Estado e rei é a mesma coisa, né? E aí o que acontece? Esse rei, ele vai criar algumas leis que vai proteger o mercado, que nem o João falou, proteger o mercado interno do mercado externo, das variações do mercado externo. Por exemplo, no mercantilismo, se a gente pegar, por exemplo, a coisa da colonização, né? Colonização. Então tem lá metrópole e colônia, certo? A gente tem metrópole e colônia. E essa relação entre metrópole e colônia é uma relação, né, de subordinação. Então a colônia ou as colônias, elas estão subordinadas à metrópole. Então elas são controladas pela metrópole. E o rei, ele vai criar algumas leis que vai proteger o mercado interno da metrópole
em relação aos outros mercados de outras metrópoles. E aí o que ele vai fazer então? Então, por exemplo, que é uma medida protecionista. As colônias, elas eram proibidas, né? Todas as colônias, elas eram proibidas de terem oficinas. Então existia uma lei real que proibia as colônias de terem oficinas. Oficinas, o que é oficina? É uma espécie de uma proto-indústria. Então essas colônias, elas comercializavam só com a metrópole. Inclusive tinha uma lei. Elas só poderiam comercializar com a metrópole, né? Então, as colônias, por exemplo, elas não poderiam comercializar com outra metrópole. Por exemplo, Portugal e Brasil, né? O Brasil só podia comercializar com Portugal ou com outras colônias de Portugal. Então, quando a gente, por exemplo, olha para o desenvolvimento da colonização brasileira, a gente pergunta: pô, mas por que o Brasil não comercializava com os países aqui, os países aqui do lado, né? A Argentina, enfim, todos esses países. Por quê? Porque a gente não podia, né? A gente, aspas, né? Porque a burguesia mercantil brasileira da época da colonização não podia comercializar com a burguesia mercantil da Argentina e de outros lugares da América Latina. E por que não podia? Porque existia uma proibição. A gente só podia comercializar, essa burguesia mercantil só podia comercializar com Portugal, e aí Portugal comercializaria com a Espanha, aí a Espanha transmitiria essa comercialização para as outras colônias. Então tá no percurso? É um bagulho gigante. E por que tinha esse percurso? Porque eles queriam ter o controle, isso, né? Portugal controlava o comércio aqui do Brasil para proteger o mercado interno deles, da metrópole, em relação aos outros. Agora, a gente, no caso, o Brasil aqui, né? O nosso mercado era considerado, sei lá, era uma economia de exploração dessa metrópole. Eu não sei se eu complexifiquei mais, se eu deixei mais confuso, mas é mais ou menos isso aí. Se vocês me entenderam, fala aí. Acho que ajudou. Ajudou a gente. Galera, eu não sei, né, se tá ficando claro, mas quando a gente conversou sobre os conteúdos, a gente trouxe alguns conceitos que a gente achou que era básico vocês saberem. Então, o conceito de cidade, conceito de Estado-nação, conceito de capitalismo. E a gente falou de uso da terra, que é isso que eu vou trabalhar um pouco em geografia. Sempre se discute que território é poder dentro da geografia. E aí a gente vê toda a história humana, ela se consagrando a partir do território que ocupa. Então, você vai entender porque grandes impérios foram possíveis, ou grandes civilizações têm uma ligação muito forte com o território. Eu começo a falar para vocês na aula de geografia sobre o período de expansão marítima europeia. Infelizmente, a gente tem que estudar do ponto de vista europeu, porque é a partir disso que a gente tem informação para falar de história do Brasil e de geografia do Brasil, né? Tá muito ligado por conta da colonização. Vocês viram lá na aula que Espanha e Portugal eram potências do ponto de vista de conhecimento de navegação naquele período, devido à característica também do local, né? Ser ali a Península Ibérica tem um litoral vasto, então muitas possibilidades de fazer comércio com as regiões vizinhas. Isso tudo possibilita um avanço nos conhecimentos. Nos textos que eu trouxe para vocês, traz aquela discussão de será que Portugal chegou aqui por acaso, será que não e tal. Quando você vê o que eles foram criando de estratégia para ter domínio sobre esse território que estava aqui a oeste, você percebe que provavelmente eles já tinham conhecimento desse território. Você tem aí alguns indicativos de que já tinham tido chegadas de europeus aqui no litoral, só que só em 1500, com Pedro Álvares Cabral, a gente tem de fato oficializado o descobrimento, que eu faço questão de chamar de invasão, né, pensando que já tinham pessoas aqui.
desse território que depois vai se chamar Brasil. E aí eu vou começando a organizar com vocês como se deu esse processo de ocupação, que é a forma estratégica de colonização de Portugal. Eles chegam aqui no litoral, ali na região de Porto Seguro, e aí se deparam com litoral e floresta. Nesse primeiro momento, então, eles não dão muita sorte, né? Diferente da Espanha, que começa a adentrar o território, começa a encontrar muitos metais preciosos, Portugal, nos primeiros 500 anos de colonização, só lida com a floresta, pau-brasil, e, né, daí vem o nome do país. Só que Portugal começa a perceber que essa não está sendo uma forma inteligente de manter a colonização, porque eles não têm domínio do vasto território que eles têm. Só dar um parênteses, né? Eu coloquei a questão do território, de Portugal provavelmente saber que tinha mais coisa, e aí é bom vocês lembrarem da Bula Intercortera, que era um acordo que existia para dividir o mundo entre terras espanholas e terras portuguesas. Portugal não concorda, então muda. Aí a gente tem o Tratado de Tordesilhas em 1494. Esse tratado avança um pouco a linha de território de cada reino, né, na época. Então Portugal ganha um pouquinho mais de espaço, começa a sua colonização. E aí, primeiro que o Tratado de Tordesilhas ele é desrespeitado na prática, né? Portugal não se contenta só com aquela porção de território, então ele vai adentrando. Depois, mais pra frente, a gente tem o Tratado de Madrid, eu acho que é 1750, que muda de fato as linhas, né? Vai colocar como o território é de quem o ocupa de fato. Então isso vai ser uma grande mudança. Mas aí colocando Portugal, como é que ele vai ocupando esse território? A princípio ali com as capitanias hereditárias, ele vai separando as capitanias para diferentes donatários. Esses donatários eles ficam responsáveis por administrar aquele local e fazer ocupação e fazer gerar uma economia. A maior parte não dá certo. A maior parte das leituras que vocês vão fazer vai falar não deu certo porque não tinha uma administração centralizada. Mas acredito que muito mais não dá certo porque eles não têm recurso, não têm conhecimento do território. E aí eles acabam não conseguindo fazer isso prosperar. Quem consegue fazer prosperar é dentro do ciclo da cana-de-açúcar, o ciclo econômico da cana-de-açúcar. E aí, né, século XVI, século XVII, a gente tem o auge do ciclo da cana-de-açúcar. Cana-de-açúcar é um dos produtos mais caros no mundo, o Brasil está produzindo muito. Aí lembrando, o Brasil produz, e aí é Portugal que vai comercializar isso, existe um protecionismo dos nossos produtos. E até o século XVII a gente tem isso. A gente tem uma queda nesse ciclo econômico, porque em outros lugares se começa a produzir de forma mais rápida, mais eficiente. E ao mesmo tempo, a gente tem aí um período de começar a adentrar o território mais para o interior, e aí a gente começa a encontrar metais preciosos ali na região, principalmente na região central do Brasil, Minas Gerais, um pouco de Mato Grosso, Goiás, você começa a achar várias regiões com metais preciosos. Durante o século XVIII, a gente tem esse ciclo do ouro, que é muito importante para a economia, principalmente para Portugal, né? A gente enriquece Portugal grandemente nesse período. Só que a gente esgota rapidamente a maior parte das nossas minas. Esse comércio ele é muito voraz, muito intensificado. Gente, eu não vi que horas que eu comecei. Alguém me fala a hora que eu tiver que parar? Valeu. Esse ciclo econômico, ele está se dando ao mesmo tempo que está acontecendo uma certa ocupação no norte do país, e aí a gente tem as drogas do sertão. Que são as drogas do sertão? Você está ali extraindo guaraná, temperos, e ao mesmo tempo você começa a extrair látex das seringueiras, já começa no século XVIII. São recursos que estão sendo tirados da natureza, não estão sendo repostos, então esse ciclo também não vai conseguir ser tão longo. No século XIX, a gente tem a intensificação do ciclo do café. Começa a deslocar... Alguém fez... Heron, daqui a pouco eu já te tiro essa dúvida, tá? No século XIX, a gente tem uma mudança da capital da Bahia para o Rio de Janeiro.
essa mudança ela é muito estratégica, por quê? Porque você está começando a tirar o foco econômico do Nordeste com a cana-de-açúcar, aí o centro econômico passa a ser ali na região centro, com o ciclo do ouro, só que você já está vendo um declínio dessa economia do ouro, você muda a capital para o Rio de Janeiro, e aí você começa a ter uma expansão ali entre Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, de plantações de café. E aí a gente tem um auge do ciclo do café, aí o café, de novo, um dos produtos mais vendidos no mundo, o café brasileiro é considerado até hoje um dos melhores do mundo, e você fortalece grandemente a economia nacional. Para quando chegar no século XX, é a partir desse enriquecimento desses grandes fazendeiros, são burgueses fazendeiros, eles têm um enriquecimento que consegue propiciar o processo de industrialização no século XX. E aí, por isso que o processo de industrialização é mais intensificado nessa região sudeste, com São Paulo e Rio de Janeiro despontando, por conta desse enriquecimento do café. Pessoal, aqui, só para ressaltar, eu falei de alguns ciclos econômicos durante os primeiros 5 séculos, né? Você tem ali começo pau-brasil, depois você vai para cana-de-açúcar, aí você tem o ouro, você tem as drogas do sertão. Nesse período de ouro, drogas do sertão, você também pode considerar a pecuária se expandindo, então a gente começa a ter uma criação mais extensiva de gado, principalmente para exportação. E aí a gente, declínio do ciclo do ouro, a gente tem o ciclo do café, e aí no século XX a gente entra num processo de industrialização. Eu quis abordar isso por quê? Porque você percebe o valor da terra nesse momento, a importância da terra, e você percebe como a ocupação ela começa no litoral e vai se intensificando para as outras regiões. Um detalhe importante que eu trouxe dentro dessa aula nos anos de 1800, a gente ainda está tendo o período de escravidão, né? O plantio de cana-de-açúcar, ele tem como base o sistema de plantation. Vocês já devem ter visto essa palavra em algum momento que vocês estudaram. O sistema de plantation, ele é ligado a 3 fatores. A monocultura de algum produto, dentro de um latifúndio. O que é um latifúndio? É uma extensa território onde você tem domínio, que não necessariamente você vai plantar nele inteiro, mas você possui, tem a posse desse lugar. E o sistema escravista. Então, o plantation ele tem essas 3 características básicas. A monocultura de algum produto, dentro de um latifúndio com mão de obra escrava. Nos anos de 1800, a gente começa a ter um encaminhamento, principalmente a partir da Inglaterra, de abolição da escravidão. Eles começam a perceber que dentro do capitalismo a escravidão ela é prejudicial. Por quê? Porque se você tem escravos que não recebem um salário, você não tem consumidores. E aí a Inglaterra começa a pressionar os seus países mais próximos para abolir a escravidão. O Brasil, nesse movimento já de, olha, vamos ter que abolir, mas a gente não quer abolir, ele faz a Lei de Terras em 1850. O que é essa Lei de Terras? Até então, se você chegasse num lugar e ele não fosse de ninguém, você podia ocupá-lo e por uso capião, ou seja, por ocupação da terra, aquela terra era tua. Só que com a Lei de Terras isso não pode mais acontecer. Para você adquirir alguma terra, você precisa comprá-la. E aí quem compra alguma coisa é quem tem dinheiro. 1850, a Lei de Terras. 1888, a gente tem a abolição da escravidão. As pessoas antes escravizadas, agora libertas, para quê? Para ficarem livres sem nada, né? Elas não têm nenhuma ajuda do governo que as liberou, não tem nenhuma terra para cultivar, e aí nesse momento é um momento de grande intensificação da miséria, porque essas pessoas antes elas não tinham liberdade, mas elas viviam na casa do seu senhor, apanhavam ali, sofriam ali, mas tinham um teto e recebiam um mínimo de comida para continuar trabalhando. Nesse momento pós-escravidão, ela já não tem isso. Por quê? Principalmente elas não têm acesso à terra. E aí vocês percebem como é proposital, a partir das leis, não deixar essas pessoas usufruir da terra. Junto disso, a gente tem uma outra questão que é a vinda dos imigrantes para o Brasil para trabalhar nas plantações de café, já que os escravos, as pessoas negras, tinham sido libertas,
elas também não tinham mais acesso a esse trabalho. A maior parte dos colonos preferia dar emprego para os imigrantes europeus do que para os negros recém-libertos. E aí você tem toda uma estrutura criada para miséria. Por que que hoje a gente tem muitos descendentes de italianos que chegaram aqui miseráveis e hoje conseguiram construir um patrimônio considerável? Porque essas pessoas tinham a possibilidade de trabalhar, de ter um salário e de comprar terra, de comprar casa, de comprar suas coisas. Elas tinham essa possibilidade. Eu queria muito que vocês percebessem como vai se estruturando essas pessoas no território. E aí, o Brasil ele tem todo esse processo de concentração de terra. O Brasil, né, a partir das capitanias hereditárias, foi construído em latifúndios. E aí a gente chega no século XX, com a formação das cidades, com o processo de industrialização acontecendo, com uma concentração de terras gigantesco. E aí eu trouxe um pouco para vocês a ideia de reforma agrária. Para quem lê o conteúdo, sabe que a reforma agrária é um debate que existe no mundo inteiro. Os iluministas lá na França estavam falando disso como uma coisa importantíssima para uma mudança social, para uma maior igualdade social. Essa discussão chega no Brasil com força ali na década de 60, com as ligas camponesas, que eram organizações que diziam, olha, a gente precisa fazer isso. As ligas camponesas vão acontecendo, vão fazendo esse debate acontecer, e o governo acaba tomando para si isso. A gente tem esse direito à reforma agrária na Constituição. Então, a Constituição brasileira diz que se uma terra não está sendo usada, não tem um uso social acontecendo, ela tem que ser redistribuída. E isso por quê? Porque a gente tem poucas pessoas com grandes propriedades que não são utilizadas. Quando o governo toma para si, ele começa a fazer ali uma reforma agrária básica, então ele começa a distribuir um pouco de terra, mas é muito incipiente, é muito fraco esse movimento. Aí, nas aulas que eu passei para vocês, fala um pouco da criação do MST. O MST surge em 1984, com a urgência de que, se o governo não está fazendo, e é lei, a gente precisa pressionar para que isso aconteça. Então, é um movimento que começa a se organizar para pressionar o governo para fazer a reforma agrária. E aí, o que seria uma reforma agrária ideal? Existe um latifúndio, o governo vai lá, percebe que esse latifúndio é improdutivo, ele paga uma quantia para o dono desse latifúndio, e aí ele pega essa terra e distribui para camponeses que vão trabalhar ali. E num ponto de vista ideal, o governo também daria subsídio para esses camponeses conseguirem plantar, porque vocês devem saber que plantar é uma coisa muito complexa, né? Você precisa das sementes, você precisa de técnicas, você precisa de material. Então, se você não tiver tudo isso, você acaba tendo uma terra que vai permanecer... Os meus 3 minutos foram embora já? Sim? Eu só vou fechar uma coisa. E aí eu falo de reforma agrária por quê? Porque existe tentativa de diminuir essa concentração de terra, porque diminuir concentração de terra diminui poder. O último assunto que eu trouxe para vocês é sobre a água. Queria mostrar para vocês como, por muito tempo, o recurso mais disputado, o recurso mais importante aí, foi a terra. E agora a gente chega no século XXI com um outro recurso sendo em disputa, que é a água. Eles conseguiram privatizar a terra e eles querem privatizar a água para que a gente pague por essas coisas, elas não fiquem tão acessíveis e alguém lucre muito com isso. Trouxe para vocês alguns conflitos que já acontecem no mundo, e o Brasil, sendo uma das principais referências de recurso hídrico disponível, a gente está aí no alvo do conflito. Era isso, gente. Tentei resumir. Desculpa aí se eu ultrapassei o tempo. Meninos, o Heron fez uma pergunta? Eu fiz um esquema aqui para ficar, acho que, mais visível assim, a coisa que a gente estava tentando falar sobre absolutismo e o protecionismo. Vou tentar mostrar aqui, como a gente não tem lousa, né? Mas vou tentar mostrar. É do tipo isso aqui, ó. Né? Então, vou ver como se rola. Então, ó, esse aqui, o que a gente está falando, o que o João estava falando era da modernidade, que vai do século XV ao século XVIII.
Na modernidade, a gente tem o que foi conhecido depois, né, pelos historiadores chamaram depois, os iluministas, né, que a Dai estava falando, chamaram esse período da modernidade de Antigo Regime. O Antigo Regime. E aí, no Antigo Regime, a política era o absolutismo. E o absolutismo era a centralização do poder nas mãos do rei. Né? E aí, na economia, a gente tinha o mercantilismo. E o mercantilismo tem várias características do mercantilismo. Tem o protecionismo, tem a balança comercial... A balança comercial favorável. Que mais tem aqui? Tinha o metalismo, o monopólio, o curso. Então, todos esses pontos, né, são características do mercantilismo. O protecionismo é um deles. Né? E o protecionismo e aí a gente vai para a coisa do pacto colonial, né? A metrópole, ela vai tentar, né, proteger o mercado dela em relação às outras metrópoles. E para proteger o mercado dela, ela vai, né, explorar a colônia, porque as colônias da metrópole, elas estão numa relação de subordinação. Então elas exploram as colônias, né, e para proteger o mercado dela em relação às outras economias de outras metrópoles. Ficou mais compreensível assim? Eu tô pensando aqui, Vitor, não sei se ajuda talvez falar desse jeito, mas pensar no Trump. Ele é um político absolutista que toma medidas protecionistas. Ele não é um rei, mas ele se acha. Então ele tem toda essa ideia de que ele comanda tudo, manda em tudo. E aí como é que ele fortalece a economia nacional? Com medidas protecionistas. O absolutismo é o sistema político e o protecionismo é uma estratégia para se fortalecer. Que a gente sabe que no mundo globalizado talvez não seja tão boa. Não sei. É isso. Mais alguma dúvida, gente? Essa o Vitor manja. Quer falar também aí, João? Se você quiser falar, pode ficar à vontade, cara. Eu tô falando um monte aqui. Nossa, o João até desconectou. Achei que ele falou, mano, vou sumir. Não, pode falar, isso aí eu posso saber. No iluminismo, bom, a pergunta foi só com o iluminismo que começam a ver a Terra como um bem comum? No iluminismo, o iluminismo é assim, a gente pode pensar o seguinte, que a filosofia iluminista, ela é uma filosofia que vai fazer a crítica do antigo regime. Então, o iluminismo, a filosofia iluminista, ela critica o absolutismo e o mercantilismo. Tá? E aí o que acontece? No mercantilismo, a propriedade, né, que a gente está falando, né, a Dai falou da propriedade lá, toda propriedade ela era do rei. Ela era do rei. O rei, ele tinha a propriedade de tudo. Então, por exemplo, o rei de Portugal, quando ele, aspas, descobriu aqui, né, que nem a Dai colocou, quando eles chegaram aqui e invadiram aqui esse lugar, eles chegaram e falaram assim, bom, esse lugar aqui é nosso. Então, aquela propriedade era do rei. Tá? E aí o que acontece? O iluminismo vai fazer a crítica a isso. Eles vão criticar isso, vão falar assim, bom, a propriedade não é do rei. A propriedade, ela é de cada indivíduo que conseguiu, a partir do seu trabalho, conquistar uma propriedade. Então a propriedade ela ficou individual, ela ficou privada. Então antes a propriedade era do rei,
E aí a propriedade, ela se tornou privada de alguém, porque a pessoa foi lá, trabalhou, não sei o quê, e conseguiu conquistar uma propriedade, certo? Beleza? Aí o que vai acontecer? Com essa... e aí... e por que eu estou dizendo isso? Estou dizendo que o iluminismo, ele é, na realidade, uma filosofia de uma determinada classe social, que é a burguesia. Então, o iluminismo, ele vai expressar, ele expressa o pensamento, né, as reflexões da burguesia. E o mercantilismo, né, ela é a expressão, né, de uma economia real. Então, essa sua colocação, Giovana, começaram a ver a Terra como um bem comum, quando é que foi que começou isso? Foi depois do Iluminismo, né? Depois do Iluminismo, os pensadores começaram com o desenvolvimento do capitalismo, né? A própria burguesia, ela foi começando, a partir dessa ideia, dessa noção de propriedade privada, né? Ela foi se desenvolvendo, ela foi acumulando capital durante o mercantilismo mesmo. O Marx ele até chamava isso de acumulação de capital primitivo, né? Isso, exatamente, Giovana. Então, o iluminismo, se a gente fosse colocar qual que é a expressão econômica do iluminismo, é o liberalismo, sim. Então, o liberalismo que é liberar o mercado, né? O mercado tem que ser livre. Mas eles estavam falando, naquele contexto lá, o mercado tem que ser livre do quê? Da intervenção do rei na economia, porque eles sempre estão falando, fazendo a crítica ao anterior, né? Então, o rei intervinha na economia, então o mercado tem que ser livre. E aí eles vão tensionar para isso. Conforme o liberalismo foi se desenvolvendo e surgiu, né, uma nova classe social, que são os trabalhadores e trabalhadoras, a classe operária, né? E aí, essa classe operária, ela vai chegar e falar assim, pô, peraí, né, meu? Aí a classe operária vai pensar assim, cara, na realidade, essa propriedade privada, ela não é uma propriedade privada, porque tudo quem constrói o mundo, quem cria riqueza, né, não é a propriedade privada, mas somos nós, trabalhadores e trabalhadoras. Só que a gente não usufrui, né, das riquezas, dos bens, porque os burgueses falam que a propriedade é deles e não de todo mundo. Então, a classe trabalhadora começa a fazer a crítica ao liberalismo. E aí, conforme foi se desenvolvendo essa crítica, surgiu uma nova filosofia, né, que é o socialismo. Então, o socialismo, ele vai fazer a crítica ao liberalismo, e o liberalismo tinha feito a crítica ao absolutismo e mercantilismo. Então, a gente sempre está fazendo as críticas anteriores. Então, o socialismo vai dizer que o bem, ele é um bem comum, porque esse bem comum foi produzido por toda a classe trabalhadora. Tá? Vitor, eu adoro pensar nisso, porque a classe burguesa, ela foi revolucionária, né? Só que era uma revolução que era só pra ela. E aí eu acho que isso ensina muito pra gente, né? O quanto a gente quer uma revolução, uma mudança sociais, mas eu quero só pra mim. Não vai funcionar. Não vai rolar, a gente já viu isso. O Heron fez mais uma pergunta. Foi a partir desse novo formato, o liberalismo, que surgiu o pensamento da propriedade é um roubo de Proudhon? Ou estou confundindo os tempos? Só deixa eu fazer um comentário antes de responder isso aí. Vai lá, João. Que vocês tocaram num ponto que eu tinha colocado também para falar. É o seguinte, né? No começo da minha fala, e da fala do Victor também, a gente fez uma diferenciação de um plano econômico e de um plano político, né? Essa diferenciação que a gente está fazendo, ela é uma diferenciação
para a gente entender aqui, né, uma diferenciação pedagógica, né, para a gente tentar estudar esses temas. O que significa que, na prática, né, quando a gente olha para esses períodos históricos, olha para as classes sociais, para as forças daquele momento, essa diferenciação, na verdade, ela não existe. Na prática, as coisas estão todas juntas, né? Então, por exemplo, essa questão do liberalismo, que a gente ouve também com muita força hoje, de que o Estado não deve intervir na economia, deixa a economia por si só e tal, na verdade isso é uma grande falácia, né? Uma mentira. Porque se a gente olhar, por exemplo, aí para a origem do Estado capitalista moderno, né? O Estado teve um papel fundamental na parte econômica, né? Sem a presença do Estado por meio de condições econômicas, de leis, de uma série de incentivos, o mercado não seria o que ele é, né? A burguesia não seria o que ela é hoje. Até se a gente for olhar agora recentemente aí na pandemia, muitos economistas aí falam, não, a solução é deixar o mercado, deixa o mercado livre, a gente não quer Estado. Só que a gente olha, é totalmente o contrário. Até mesmo esse governo que defende o liberalismo, né, ou mais recentemente o neoliberalismo, agora na pandemia o Estado salvaguardou os bancos, né, no meio de uma crise sanitária, que a população passando fome, sem o auxílio, com uma proposta de auxílio super reduzida, o Estado vai lá e oferece não sei quantos milhões para salvar os bancos, né? Então, esse argumento do liberalismo, na verdade, é uma grande falácia, porque não existe o capitalismo sem Estado, né? O capitalismo precisa desse suporte do Estado. Gente, só pra gente não estourar muito tempo, se alguém tiver mais alguma dúvida, já manda no chat, porque aí a gente já responde, tentar responder rapidinho, porque a gente precisa acertar algumas coisas do cursinho. Beleza? Vocês querem falar da pergunta do Heron? Heron, a sua pergunta, não, você está certo, sim. Não está confundindo, não. Então, o Proudhon, né, ele vai fazer a crítica, né, ao liberalismo, mesmo assim, né, nesse sentido aí. Então, ele está falando que, na verdade, todos os bens, tudo que é produzido a partir da classe trabalhadora, e quando a burguesia fala, não, isso aqui é meu, na realidade ela está roubando um bem que é um bem comum de todas as pessoas. E como o João colocou, né, quem garante, né, é isso, né, quem garante o direito à propriedade privada é o Estado. Né? Sem o Estado, não teria propriedade privada, porque ele não garantiria essa propriedade privada. Então, o Estado garante a propriedade privada, a existência da propriedade privada, e é por isso que ela existe. Então, por exemplo, né, que nem o João estava falando, né, que o Estado, ele, mesmo no Estado liberal ou no Estado neoliberal, na verdade, ele infla com o discurso, o Estado ele se torna maior com o discurso de livre mercado. Pode ser contraintuitivo isso que eu estou dizendo, né? Pode ser uma contradição, mas é realmente isso que acontece. Porque, por exemplo, quando eles falam o mercado tem que ser livre, sem o Estado regular a economia. Beleza, se o Estado não regula a economia, isso significa que as relações econômicas, como, por exemplo, de trabalho, elas são realizadas entre o indivíduo trabalhador e o indivíduo patrão. Então, essas relações contratuais, elas são feitas de forma direta. E aí, como o patrão, óbvio, ele tem muito mais força que a gente, né? Força social, enquanto indivíduo trabalhador. Agora, se os trabalhadores e trabalhadoras estão organizados, eles conseguem fazer minimamente frente aos patrões, né? E aí o que acontece? Dessa organização de trabalhadores e os patrões, vai rolar uma treta que a gente chama de luta de classes ou guerra de classes, né?
E aí, se o Estado não intervém na economia, é a luta de classes que estabelece a relação entre essas duas coisas. Só que o que acontece? Como o Estado garante a propriedade privada, o Estado vai ficar do lado de quem? Os patrões. E aí, quem que ele vai jogar para cima da classe trabalhadora? A polícia, o exército. Então, o Estado neoliberal é um Estado que é muito mais presente para a classe trabalhadora no sentido repressivo, no sentido da repressão, né? Então, a classe trabalhadora, ela tem, com o Estado neoliberal e o Estado liberal, na verdade, o que existe é um Estado cada vez maior no sentido da repressão, a organização das classes populares. Eu queria só ressaltar que eu acho que, não sei, pra mim me veio assim que talvez o Heron estivesse fazendo essa pergunta, e aí me veio os ANCAPs na cabeça. O Proudhon, ele tá fazendo uma crítica ao liberalismo porque ele é anarquista. E aí a gente pode pensar, né? O anarquismo e o liberalismo, eles vão fazer críticas ao Estado, mas são vieses muito diferentes as críticas, né? E aí é bom fazer essa diferença. Eu brinco quando eu converso com alguém que fala pra mim, ANCAP, se você é ANCAP, na verdade você é neoliberal, você não tá inventando nada novo, né? Ser anarquista é outra coisa, porque tem valores muito diferentes do liberalismo e aí na estrutura. Talvez a única coisa em comum aí seja que considera o Estado opressor, mas de resto é bem diferente. Aí, não sei, me veio de ressaltar isso. Não sei se faz sentido pra vocês. Mais alguma coisa, gente? Eu queria falar algumas coisas da organização. Tem muita gente que entrou agora e que tá vendo essa aula hoje sem ter acessado o conteúdo. Então, a gente liberou o conteúdo pra vocês na segunda, e aí vai ser sempre assim, tá? É uma área de estudo. Essa área vai liberar o material na segunda-feira, vocês vão ter a semana inteira para estudar. No sábado vai ter uma live onde vocês podem tirar dúvida e a galera vai fazer esse diálogo com vocês. Outra coisa para falar sobre esse horário. Vocês acham que tá muito cedo, 10h30, que era melhor fazer mais tarde? Eu vi que teve bastante gente que entrou quase 10, quase 11. Vocês acham melhor fazer outro horário? O que vocês acham? Eu odeio fazer de manhã. Mas queria mais saber de vocês mesmo. Esse horário tá bom? Tá. Só a Vanessa se manifestou, mas aí o horário tá bom. Beleza, então... A Isadora é das minhas. Isadora, eu também queria fazer de tarde, mas a gente é muito minoria. Sim, tem muita gente que estuda esse horário. Hoje, gente, vocês deram muita sorte que vocês não vão ter que ver essa live gravada. Ó, eu tô gravando no meu celular, não sei se dá pra ver, porque a gente não descobriu como grava aqui, mas pra próxima vai melhorar. A gente pode fazer uma enquete, né, com horário, talvez seja uma boa. Porque a gente vai dar esse salve pros próximos professores. Então, só pra quem entrou agora saber, agora na segunda-feira já liberam material de biológicas, da área de biológicas. Vocês têm a semana inteira para estudar. No sábado vocês têm uma live. Se vocês puderem, quem não viu o material de humanas, vê essa semana. E tem um material de matemática que tá rolando toda semana porque os professores acharam isso importante. Legal, Heron. Massa, agradeço. Outra coisa... Fizeram um grupo no WhatsApp só com material. Lá não vai ter mensagem nenhuma, nem bom dia, nem boa tarde, nada. Só material. Então é bom estar nesse grupo porque vocês não se perdem no material. Eu vou mandar lá de novo o link, só você entrar no link para poder entrar no grupo. Tem mais algum recado para dar, gente? Acho que é isso. Alguém tá com uma dúvida da organização? E, pessoal, sugestão. Eu sei que às vezes vocês querem xingar professor. Não xinga a gente, não. Dá sugestão. Ajuda nós. Beleza?
Acho que é isso. Se não tem mais nenhuma dúvida, aproveitem o fim de semana. Ah, gente, ajudem a Paula. Você é a Paulinha, né? Paula Rafaela Paulinha. Paulinha pegou a missão de passar os arquivos para o outro grupo. Não pode ser só uma pessoa, porque vai que a Paula sai do grupo, tem algum problema. Então a gente precisa de outras pessoas para fazer isso. Acho que umas 5 era uma boa, hein? Façam isso. Fechou? Galera, bom fim de semana para todos. Um beijo. Valeu, gente. Obrigado, hein? Tchau. Falou, gente. Bom final de semana e bom